Então, seguindo com a nossa série de videoaulas, a gente vem trabalhando a questão das plantas de cobertura em si, mas agora eu queria falar um pouco sobre banco de sementes, porque isso tem uma relevância muito importante para o agricultor, né? E para a ciência no modo geral, como a gente vai ver aí na sequência. Então, o banco de semente é algo muito importante para a preservação de algumas características ou manter algumas resistências. Então, a semente é vida. É tanto que hoje no mercado a gente sabe quem detém as informações sobre semente, ou seja, as patentes que vêm surgindo aí uma atrás da outra, é quem detém o poder. Semente é poder. É você ter alternativa de escolha, é você mensurar o seu custo produtivo. E aí, né, dentro dessa discussão, a gente vai inserir a questão do banco comunitário de sementes. Então, isso é uma arma, no bom sentido, que o agricultor familiar tem, de não perder características boas, não perder resistência a pragas, a doenças, a resistência a estresse hídrico. Então, essas sementes, ditas de sementes crioulas, têm essas características que são muito relevantes. Então, quando a gente fala em banco de sementes, a gente fala em poder. Quem detém a semente tem alternativas. Quem detém a semente tem o controle do que está fazendo. Quem detém a semente tem essa riqueza, essa diversificação, essa diversidade que está sendo perdida de forma comercial, mas está sendo guardada em algumas circunstâncias para a necessidade futura de reinserção ou para a utilização da melhoria das características genéticas, seja ela produtiva, seja ela de resistência. Então, são fatores que a gente tem que estar atento em relação às sementes. Então, seguindo aqui, a gente vai trazer algumas definições relacionadas, né? A introdução é só uma simbologia, mas banco de semente é um reservatório de sementes de plantas viáveis presente na camada superficial do solo. Então, essa é uma definição bem rústica, digamos assim, porque a gente sabe que as sementes, ela depende de uma camada de solo para germinar. Então, o fato de, lá na natureza, mesmo sem ser manejado pelo homem, ter essas sementes lá já é considerado um banco de semente, um banco de semente natural. É assim que a natureza vem se regenerando ano após ano. A natureza forma seu próprio banco de semente. Esse banco de semente, em algumas situações, ou em muitos casos, ele é perdido ou reduzido a partir da intervenção antrópica, ou seja, a partir da inserção do homem nesse meio, da inserção da atividade agrícola. Então, é nesse sentido que a gente coloca do banco de semente. Então, banco de semente tem essa é uma das definições, né? E aí, atualmente, há cerca de 1.400 bancos de semente ao redor do mundo. Isso quando eu falo 1.400 bancos de semente são registrados oficiais, que seguem algumas características. Vocês perceberem a dimensão e o quanto é significativo ter esses bancos de semente, ter essa reserva genética, né? O Brasil tem o quarto maior banco genético do mundo e a Embrapa tem cerca de 150 mil amostras, então isso é muito importante. A Embrapa é um centro de pesquisa, ou seja, o principal centro de pesquisa público do país e um dos mais importantes do mundo, voltado para a agricultura no seu mais diverso aspecto. Então, a Embrapa tem know-how para isso e entende o quão é importante se ter esse banco de sementes, né? E aí eu trouxe um questionamento aqui. Por que precisamos de banco de sementes? Eu acho que eu já respondi muitas dessas perguntas, mas reforçando, né? Por quê? E aí é um contexto histórico. Banco de sementes não são um fenômeno novo, como alguns pensam, né? Para que eu vou guardar se no ano que vem eu tenho onde comprar ou algo do gênero? Desde então, o banco de sementes
protege as sementes das ações do tempo e dos animais. Logicamente, se você tem a semente exposta numa condição que não é ideal, ela tende a ser perdida, né? Se não germinada dentro de um período. E também, quando a gente fala, pode ser perdida por ações de animais, alguns animais também se alimentam dessas sementes. Então, perdeu a semente com o propósito de gerar uma nova espécie, mas alimentou uma espécie que também essas espécies animais ajudam a disseminar, né, essas sementes. Hoje armazenamos sementes por diferentes razões. A principal dela é a diversidade de culturas. Então, quando a gente fala de diferentes razões, né, como a gente mencionou lá, é a questão genética, melhoramento, capacidade produtiva, tudo isso, mas a principal é não perder a diversidade. Essa diversidade, ela pode implicar ou pode ser muito importante lá na frente, né? A gente está garantindo a perpetuação de espécies e equilíbrio ambiental. Outras razões quais necessitamos armazenar e preservar sementes. Outras questões? Tem, sim. Mudança do clima. O que isso implica para a gente, a mudança do clima? A gente vem falando aí, desde o início, alternativas para mitigar, né, a emissão de gás carbônico, ou seja, o problema do efeito estufa, o aquecimento global. Então, essa mudança do clima, e aí essas espécies têm um papel muito importante, porque essas espécies nativas quase sempre têm uma capacidade de resiliência muito maior do que as espécies melhoradas geneticamente. Por que eu afirmo isso? Né? Não é apenas uma suposição, porque eu afirmo. As plantas que são melhoradas geneticamente, o que é que acontece? Elas são selecionadas características de interesse naquele momento, ou seja, geralmente são características produtivas, né? São melhorias da qualidade do produto que está sendo fornecido, ou, em alguns pontos, a resistência de uma praga ou alguma doença desse tipo. Mas, quando ela é melhorada geneticamente, ela não vai ser melhorada em todos os aspectos. Ela vai ser melhorada nos aspectos de interesse da pesquisa, ou seja, o que está sendo fomentado, o que está sendo financiado, o que se busca com aquela pesquisa. Então, o melhoramento genético, ele vem nesse sentido, selecionar as características que se deseja, ou seja, as características que o homem necessita, que o homem quer, né, nesse sentido. E quando que essa seleção também é feita de forma natural, e aí está a evolução das plantas, das espécies, de modo geral, de animal e vegetal, na natureza, quando essa seleção é feita de forma natural, então é feita por aquela que tem a maior capacidade de adaptação às mudanças ambientais, a essas questões todas. Então, é aquela espécie que tem a maior capacidade de resiliência. Também a questão dos desastres naturais, que está relacionado diretamente com o clima, então a mudança do clima e os desastres naturais caminham junto, que está relacionado a essa perca de diversificação de espécies. A gente sabe que aqui vem a questão de doenças e pragas. A gente sabe que uma doença ou que uma espécie ela só passa a ser praga a partir do momento que ela está desequilibrada no meio. Antes que isso aconteça, ela não é considerada uma praga, e sim uma espécie que está ali convivendo de forma harmônica. Então, tudo isso vem desse desequilíbrio em si, os desastres artificiais, que são desastres, né, causados pelo homem através da sua interferência. Então, não é natural, não é da natureza, é um desastre por uma ação que foi criada por uma modificação. Então, lógico que esses desastres eles não são propositais, não é criado para gerar um desastre, né? Mas nós não temos todas as respostas quando iniciamos um estudo. É por isso que existem os estudos dos porquês. E às vezes tem consequências que são negativas. Então, a gente não tem como mudar. E também a questão da pesquisa, né? A pesquisa tem que evoluir, tem que melhorar. A gente sabe que existe uma demanda por alimento muito grande no mundo, então preciso guardar essas sementes, é preciso que os pesquisadores tenham acesso, porque a partir do momento que você começa a fazer testes, pode dar certo, como também não pode dar certo, então você pode perder essas espécies.
E aí, que são sementes armazenadas em bancos, né? Quem decide o tipo de semente que devem ser armazenadas? Todas elas, somente as melhores. E aí, entre aspas, aí, por que as melhores? Quais são as melhores, né? E um exemplo do lado que eu tenho aí é uma diversidade de milho, né? Ó, tudo isso aí é milho. Então, é essa diversidade que a gente está falando. Armazenamento varia de um local para outro, lógico, depende da sua finalidade, das suas características. E aí, esse armazenamento em si, você tem que levar em consideração qual é o tipo de semente que você está trabalhando. Se é uma semente ortodoxa ou é uma semente recalcitrante. Então, na maioria, mais são armazenadas são as sementes ortodoxas, são aquelas sementes que podem ser desidratadas, né? E podem ser armazenadas por um longo período. O contrário disso, as sementes recalcitrantes. As sementes recalcitrantes, elas são muito sensíveis, elas perdem germinação muito rápido. Então, para se armazenar uma semente dessa, tem que ser um processo mais especializado, tem alguns controles. Por isso que existe hoje banco de sementes gigantesco, ou seja, banco de sementes que atende todo mundo em regiões extremamente controladas, em regiões frias, controladas, para não perder esse material. E aí a questão mais específica, né, que eu queria chegar, banco de semente comunitário. O objetivo principal é o plantio, né? Porque se a gente tem a nossa semente, a gente não precisa comprar, a gente tem aquela diversidade, a gente tem aquela resistência, a gente conhece aquelas características, a gente conhece como é que vai aquela cultura. Então, o objetivo principal do banco comunitário de semente, que geralmente são preconizados por agricultores familiares, é o plantio. É eu ter a semente para ser plantada no ano que vem e assim sucessivamente eu vou selecionando de forma natural minha semente. Os agricultores se associam espontaneamente, ou seja, a partir do momento que tem um grupo dessa natureza, a adesão ela tem que ser por vontade, por conhecer ali a importância de se ter essa reserva. Formação e troca de saberes, logicamente, isso é o que tem de mais importante, porque existem sementes crioulas que estão em determinadas famílias por gerações, então, essas famílias conseguem contar como foi que essa semente foi sendo melhorada, essa espécie evoluiu e porque hoje ela seleciona e mantém. Então, e essa troca, né, de saberes e troca de semente, que o banco de sementes serve para isso, para diversificar como um todo, isso ajuda muito o agricultor, ajuda muito, né? Então, eu não vou entrar em um banco comunitário de sementes, mas eu não vou falar nada que eu não quero que transmitir o que eu conheço, o que eu aprendi aqui. Não, o banco de sementes tem a finalidade totalmente distinta desse perfil. Não é só uma central de semente, deve ser uma organização promotora de uso dessa prática. É aquilo que a gente vem falando. Se a finalidade é plantio, eu não posso armazenar lá por tempo invariável, porque geralmente o banco de semente comunitário tem algumas limitações para o armazenamento, então tende a ser mais rústicos, lógico que existem técnicas para aumentar essa eficiência, mas tende a ser mais rústico, então isso tem que ser colocado na prática, né? E vai haver trocas, né? Eu levo minha semente, não quer dizer que eu vou pegar a mesma semente de volta. Então, e tem aquele compromisso, né? Eu sei que o banco de semente vai me fornecer essa semente no período que eu preciso, mas eu tenho que retornar uma quantidade e eu tenho que ter critério para isso. Como funciona esse banco de semente comunitário, né? Só para a gente estar refletindo. Já falei muito, mas não custa a gente continuar refletindo. Como é que funciona? Então, como a gente vem dizendo, esse banco de semente comunitário, já mencionou lá atrás, ele funciona de forma a suprir, a atender os agricultores. Geralmente, os bancos eles são regionais, então ele atende uma localidade. Lógico que essa troca ela pode acontecer entre bancos de sementes, ou seja, com características semelhantes, pode haver essa partilha. Ser um momento, ser um espaço, né, não só de depositar semente, mas de troca de informação, de conhecer, dialogar, de trocar mesmo de fato essas sementes e passar as informações, né, nesse sentido. E
manter a cultura, né? Não perder aquelas características, aquelas espécies mais saborosas, aquelas espécies que rendem mais, aquelas espécies que dão menos trabalho. Tudo isso é muito importante. E em torno disso, né, a partir do resgate com as sementes, a gente sabe que vem um resgate cultural. Esse resgate cultural ele é muito importante, porque, principalmente comunidades rurais, a cultura de sua região é sua identidade, é quem você é sua origem, é quem diz os seus princípios, é quem diz quem você é. Então, isso é algo sobre maneira de importância. E aí, a gente pensando no plantio, né? No plantio dessas espécies, né? Que vão para o banco de semente, e aí vai ser característico de cada região. Esse plantio pode ser de forma convencional, de forma sistema plantio direto, de forma cultivo mínimo, então, e mecanizado ou não, pode ser uma característica. Geralmente, os bancos comunitários acabam armazenando um volume não muito grande de semente, mas uma diversidade grande. Então, pode acontecer esse mecanizado e tem os critérios para selecionar essa semente, para separar, e a outra parte ela passa a ser grãos, ser comercializado. Um exemplo dos grãos que são sementes ortodoxas e são mais facilmente armazenados nesses bancos, principalmente os bancos comunitários. E aqui é um processo que é importante, principalmente nas leguminosas, é a inoculação de sementes. Então, essa inoculação ajuda a questão do FBN, como eu tinha falado, ajuda a estabelecimento dessas plantas, né? Estabelecimento esse que é muito importante para o seu desenvolvimento e a qualidade do grão da semente que vai estar sendo formada. E aí, se a gente recebe uma semente de qualidade do banco de sementes, a gente não vai retornar uma semente de qualquer forma. Então, por mais que seja um pouco arcaico essa organização, esse armazenamento, em alguns casos, tem que ter critérios. Então, para você selecionar, você não vai pegar qualquer semente, nem de qualquer forma, nem qualquer condição de umidade e vai levar para o banco de semente, porque você vai estar descaracterizando e contaminando esse espaço. Então, a colheita tem critério, desde a produção, mas aqui já no ponto final, a gente pensando dessa forma, tem critérios para se colher cada espécie, né? Então, quanto teor de umidade, se foi acometida por praga ou não, se tem, né, se tem características que não são favoráveis, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O beneficiamento tem que ser criterioso. Então, grão é grão, vai ser vendido para ser triturado, entrar em processo de ração, né? Seja lá como for esse processo. Semente é diferente, os cuidados com semente é totalmente diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, depois desse beneficiamento, o teste de germinação. Esse teste de germinação ele é simples de fazer, mas ele é primordial, porque a partir do teste de germinação eu consigo saber quantos por cento eu vou ter de aproveitamento e, a partir daí, dentro dos critérios estabelecidos no banco comunitário, essa germinação ela é satisfatória para as características do que está sendo armazenado, porque eu posso ter um banco de semente que está lá armazenado as características, a planta de milho, 95% de germinação. O meu cultivo, no meu teste, eu só consigo 70%. Essa perca de 20%, ela é aceitável? Então, são critérios, né, do banco de semente, do grupo que está sendo trabalhado, e é importante ter essas informações. E posterior, o armazenamento. O armazenamento, ele é crucial, porque se a gente armazena de forma inadequada, a gente perde o vigor, né? Principalmente espécie oleaginosa, que ela vai acabar, pela presença dos ácidos graxos, né, vai acabar oxidando, vai perder a capacidade germinativa muito mais rápido. Então, tem que ser armazenado com critério. Então, a gente tem várias alternativas aí. Um exemplo dele é a questão das garrafas PET, mas mesmo assim tem que ter um processo de extração de todo o ar, de todo o oxigênio que tem no meio, para a partir daí evitar que alguma espécie de organismo consiga proliferar, né? Porque sem oxigênio não vai haver essa proliferação, mas são cuidados. E o ambiente que vai estar sendo armazenado, tem espécies que não tem problema,
tanto problema com incidência de luz, mas tem espécies que tem que ficar num ambiente mais reservado de luz. O teor de umidade também é importante, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, a temperatura. Então, são fatores que tem que estar definido antes de iniciar esse processo. Então, como a gente vem falando, é poder. Quem detém a semente detém o poder. Eu fecho aqui com essa imagem. Essa imagem, ela é real. Isso aqui é uma bandeira gigante, um produtor se desafiou. Essa imagem é do período da Copa do Mundo. Isso aqui são regiões de cultivo de grão, né? Vocês podem perceber por esses círculos aqui que são pivôs centrais gigantes. E esse agricultor, ele trabalhou espécies, lógico, bastante estudo para ele conseguir uma bandeira dessa gigantesca no meio da plantação dele e tirar essa foto do alto, né? Então, colocou a bandeira nacional, colocou espécies implantadas em períodos diferentes, porque para poder chegar a esse momento e ter essa imagem aí. Então, qual que é a determinação que uma pessoa consegue fazer, né? Isso é uma imagem espetacular, isso aqui. Eu não lembro exatamente quando eu tirei da matéria, mas aqui ocupa uma área de mais de 10 hectares, essa bandeira. O produtor conseguiu fazer isso. Então, é isso aí, essa mensagem que a gente quer deixar. Cuide das suas sementes, as sementes crioulas é muito importante e vão lá no canal, curta, aproveite ao máximo, que esse material ele é feito pensando em vocês, agricultores, é feito com essa finalidade de ter que todos tenham acesso à informação, informação de qualidade e gratuita, ok? Até a próxima. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.